Já imaginou investir em empresas renomadas como Apple, Google, Microsoft, aqui do Brasil, na comodidade da sua corretora? Tem um monte de gente que, para investir em ativos americanos aqui do Brasil, acaba fazendo operações complicadas e, pior, algumas com taxas nada atraentes. Mas existe uma forma de fazer isso direito, pela sua corretora, aqui no Brasil, na maior tranquilidade. São os ETFs que seguem índices do exterior. Pois é, eles seguem o famoso S&P 500, índice que lista as maiores ações cotadas nas bolsas americanas. No Cafeína de hoje, nós vamos te explicar tudo sobre esse índice e sobre os ETFs brasileiros que buscam replicá-lo. Isso tudo e muito mais depois da vinheta. Amiguinhos e amiguinhas, se você não é um dono inútil que tem conta em mais de 8 moedas, em conta mais em 322 países, mundo afora, alguns fora do sistema galáctico, você pode ter ETFs. Você sabe que muito brasileiro, porque a gente fala muito da Apple, fala muito do Facebook, e os brasileiros querem seguir a manada, querem seguir as maiores empresas do mundo, então o programa de hoje é dedicado a esses investidores. Muito bem. Até porque pode ser interessante, né? Você fala, bom, quais são as maiores companhias do planeta? Qual é o celular que Samidana leva ao ouvido 77 vezes por minuto? É de alguma das maiores empresas do mundo, não é? Então, por que nem sempre tem negociação aqui na Bolsa? Pois é. E por que a gente tem que ficar restrito apenas ao que é do Brasil, se existe a possibilidade de investir também fora do Brasil, não é mesmo? Isso. Exatamente. Só que tem que ser prático. Tem que ser prático. Por quê? Tem que ser prático porque, primeiro, muita gente não vai ter tanto dinheiro que justifique abrir uma conta lá fora. Isso tudo legalmente, né? Você pode abrir uma conta lá fora, mandar dinheiro para lá, abrir uma conta na corretora. E outra coisa que precisa, não pode ter uma taxa proibitiva também. Claro. Então, a gente vai dar o caminho das pedras para acessar alguns investimentos, ou pelo menos um pouco do patrimônio que está em dólares, igual o Doni Denúncio faz. Olha só, você se lembra de como funcionam os ETFs, não é verdade? Olha, aqui no Invest News a gente já fez alguns programas para te contar sobre esse investimento, um investimento de enorme sucesso, tanto no Brasil quanto e principalmente fora dele, nos Estados Unidos, por exemplo, existe um número muito grande de ETFs aqui, ainda há espaço para crescer. Se você não se lembra, clique aqui neste lindo card para entender um pouco melhor sobre ETFs. De qualquer forma, os Exchange Traded Funds, ou ETFs, são fundos que procuram replicar a mesma proporção e, obviamente, rentabilidade de algum ativo objeto, de algum índice objeto, como o nosso Ibovespa. Certo. Funcionam mais ou menos como os demais fundos de investimento aos quais você já está habituado, né? Onde os investidores confiam seus recursos a um gestor que toma as decisões em nome de todos os cotistas, mas uma das importantes diferenças é que nos ETFs a gestão é passiva, ou seja, nesse caso o gestor não busca superar nenhum índice, mas sim replicar o desempenho dele. Fundos de investimento também podem ter gestão ativa, ou seja, aquele momento, aquela estratégia onde o gestor quer o quê? Superar um determinado benchmark, como o Ibovespa, como o CDI, por aí vai. Pois é, e no mercado brasileiro temos dois ETFs que seguem justamente o principal índice acionário dos Estados Unidos, que é o S&P 500. É índice que conta com empresas como a Amazon, a Microsoft, o Google, Facebook, e por aí vai. Algumas vezes também chamado de S&P 500, também, não é? É uma tradução livre. Nós mortais que não somos tão poliglotas quanto Samidana. É o Standard & Poor's 500, é o nome dele. É o nome dele, mas pode chamar de SPzinho, pode chamar de quinhentão, pode chamar do que você quiser. S&P 500, exatamente. Pode, é tudo a mesma coisa, tá certo? Ele inclui 500 empresas líderes de mercado e reflete aproximadamente 80% da cobertura de capitalização do mercado americano de ações. Um comitê rebalanceia o índice de 3 em 3 meses e para fazer parte do S&P 500 ou S&P 500, as empresas devem estar de acordo com os seguintes requisitos, cumprir os seguintes requisitos. Olha só, operar nos Estados Unidos, ter um valor de mercado de no mínimo 6,1 bi de dólares, ao menos 50% das ações disponíveis ao público,
preço mínimo de $1 por ação, ao menos 50% dos seus ativos e receitas nos Estados Unidos e os resultados do último trimestre, assim como a soma dos últimos 4 trimestres, devem ser positivos. Aí vamos ver como é que fica essa regra em momentos como o atual, momento tão desafiador, onde pode ser que muitas das empresas lá tenham um resultado ruim. Mas, de qualquer forma, oficialmente, esses são os principais requisitos que constam no S&P 500 para entrar neste clube tão almejado. De qualquer forma, os ETFs que replicam o SP 500 disponíveis aqui no mercado brasileiro são, anota aí, SPXI11 e o IVVB11. Enquanto o SPX é gerido pelo Itaú, que também é gestor de outros importantes ETFs, como o DIVO11 e o IVVB, é gerido pela BlackRock, que também é responsável pelo BOVA11. Então, você tem Itaú, DIVO11, BlackRock, perfeito, BOVA11, já são gestores aí acostumados a replicar ativos ou índices objetos. É isso. Então, vamos fazer um rápido comparativo com algumas informações sobre esses dois ETFs. Olha só, você está vendo aí na sua tela, tem o ETF SPXI11, a gestora é o Itaú, a taxa é de 0,21% ao ano, o lançamento aconteceu em 2015, o volume do ano passado foi de 463 milhões de reais e o volume de 2020 até a metade do ano de 637 milhões de reais. Enquanto isso, o IVVB11 tem a gestão, como o Sami muito bem, com muita propriedade disse, de BlackRock. A taxa é um pouquinho maior, 0,23% ao ano. Foi lançado praticamente um ano antes, em 2014. O volume no ano passado foi de 2,5 bi de reais e este ano já está em 9 bilhões de reais. Veja, portanto, Samidana, que é um volume e um crescimento muito acentuado no caso do IVVB11, né? O crescimento foi muito maior do que o observado no SPX. Uma coisa interessante, Doni, olhando aqui alguns dados desses fundos, é que o BlackRock já era maior, mas ficou muito maior. Então, em tese, tem muito mais liquidez do que o do Itaú, né? Ou seja, se você precisar resgatar, precisar vender o seu ETF como cotista do fundo, você vai lá, coloca um preço de venda, tem mais saída, você consegue mais sair com mais facilidade, resgatar o seu dinheiro com mais facilidade. Os dois têm uma liquidez razoável, mas pra ter uma ideia, a gente está falando aí de 637 milhões de volume em 2020 do Itaú contra 9 bilhões da BlackRock. Então, é uma diferença expressiva. Sim. Ou seja, se tudo mais constante, mesma qualidade de ficar próximo ao índice, mesmo os ativos, o da BlackRock tem vantagens competitivas. O Itaú vai ter que mexer talvez mais na taxa, ele tem uma taxa... Embora já esteja abaixo, 0,02. 0,21. Não, 0,21, o outro é 0,23. Então dá 0,02 mais barato, ponto percentual. Ah, sim, perfeito. Que não é muito, né, se você pensar nessas questões de liquidez. Pô, compara com um fundo normal que segue... Que segue não, mas pega um fundo tradicional... De ações é 2%. 2%, a média é 2%. Né? Mesmo os ETFs brasileiros, eles são a partir de 0,3%, se eu não me engano. 0,3% de taxa. Tem 0,25, 0,3, tem um pouquinho a mais, mas assim, é muito inferior. São, sei lá, quase 10 vezes menos que a taxa de administração de um fundo tradicional. E essa é uma das principais vantagens do ETF, né? A gente sempre fala aqui que você consegue ter uma diversificação já na hora em que aporta, porque automaticamente está tendo o resultado de um investimento como se estivesse comprando inúmeras ações de uma única vez. Além disso, você tem uma taxa muito menor. Então, é algo muito interessante, é atraente para quem é aquele investidor entrante na Bolsa de Valores, é um primeiro passo que faz sentido, mas não apenas para os entrantes. Eu tenho ETFs na minha carteira, o Sami eu sei que tem também. Alguns ETFs, como é o caso do BOVA11, já são muito disseminados, já são muito conhecidos, mas muitas vezes a gente ouve o público aqui, você, falando a respeito de investimento no exterior, como fazer, como comprar uma ação de fora. Eu quero
quero ser sócio de um pedacinho da Apple ou ter o resultado referente à parte do desempenho dessas maiores ações do mundo. Não precisa viajar até Nova York, ver lá o touro em Wall Street. Não precisa fazer isso. Você pode comprar um ETF e os dois disponíveis no Brasil para este fim são justamente o SPXI11 e o IVVB11. Tá certo? Agora vamos falar mais especificamente da rentabilidade, Sammy Boy. O que existe, né? A gente já falou algumas vezes, existem várias técnicas para replicar um ativo ou, nesse caso, um índice. Não necessariamente se compra as 500 empresas, então você pode comprar algumas, de acordo com o que você faz, você pode estar mais ou menos aderente ao objetivo. Agora, lembrando que um bom gestor de fundo passivo é ele ficar colado, não é render mais, porque se você fala, não, rendeu mais, é bom, mas se rendeu mais é porque existe algum descasamento. Será que esse descasamento num futuro não pode ser para baixo? Então, o que a gente mede normalmente é a distância, né, que a gente chama de tracking error, a distância entre o fundo e o índice. De fato, claro que você tem naturalmente uma distância por conta dos custos, por conta da taxa de administração. Isso é uma coisa. Agora, a outra coisa que também a gente vê uma grande rentabilidade é por conta do dólar. Eles são negociados no Brasil como um reflexo, mas o ativo original está em dólar. Então, mesmo que as ações não tenham variação alguma, o índice em reais tende a variar de acordo com o câmbio. Então, vamos dar uma olhada como fica aí o S&P, os fundos, né? Até comparando com o nosso querido Ibov. Olha só, então a gente tem nessa tabela que você está vendo tanto o resultado de 2019 quanto o resultado de 2020 até o meio do ano. O primeiro ETF que a gente mencionou, o SPXI11, teve em 2019 34% de retorno e em 2020 31%. O IVVB11, que é o mais líquido, 35% em 2019, 31% em 2020, muito próximos. O S&P 500, que eles seguem, 28,9% em 2019 e menos 4% em 2020 até esse corte que a gente fez. E o Ibovespa, 31,5% no ano passado inteiro, queda de 17,8% até o meio do ano. Então, o que pode saltar aos olhos aqui, Sammy Boy, é o quê? Afinal de contas, se o ETF segue o índice de ações, que é o S&P 500, por que os dois, tanto o SPXI quanto o IVVB, têm um desempenho tão diferente em 2019 e mas tão diferente em 2020? Eles tiveram um retorno positivo, uma valorização de 31% e o índice caiu 4%. Como é que pode? Aí que está, meu caro Donnie Watson. O que acontece? Aqui no Brasil, esses títulos são negociados em reais. Então, ainda que pese que você teve uma queda, lá você teve uma bela de uma alta do dólar. Sim. Então você teria que primeiro transformar tudo em reais para ver a colagem dos dois, né? Para ver se você está comparando as mesmas coisas. Mas mesmo assim, um índice não dá necessariamente o mesmo retorno que o seu ETF. O ETF, e até o gestor cobra menos por isso, porque a missão dele não é superar, não é bater o mercado, e sim replicar o mercado. E para replicar você tem técnicas, e para replicar você também tem um pouco de habilidade de gestor. Então tem caras que replicam melhor, tem caras que vão replicar de uma forma pior. E a gente olha aquilo que eu já falei em outros episódios, que é o tracking error, que é a diferença entre a rentabilidade do fundo, então teria que pegar a rentabilidade em dólar do fundo e transformar a rentabilidade do ETF em dólar para ver. Quanto mais próximo, tem gente que vê dia a dia, melhor. Então isso é uma métrica muito usada para gestão passiva, que é o caso do ETF. E sabe que enquanto você falava, eu estava aqui também matutando, mas qual será que foi a variação do dólar? E é exatamente isso que eu estou vendo agora. O corte a gente fez ali ao final de junho. Ao final de junho o dólar estava em R$ 5,46. No começo do ano ele era cotado a R$ 4,01. 4,01. Inverte. Calculadora matemática daqueles velhos tempos, calcula a variação percentual, 36%. É isso mesmo. 36%. Então, veja, a conta não é exatamente essa, mas até se a gente fizesse a conta aritmética, se a gente apenas somasse
o resultado do S&P 500 mais a variação do dólar chegaria muito próximo ao desempenho dos ETFs. 36% com 4% negativo, fazendo as contas corretamente, dá 30,56%. 30,56%. E eles tiveram 33%, não é? Que talvez não foi exatamente esse o dólar, né? A gente fez uma 4%. 31. Então, arredondando a 31, porque então, 30,56 em 0 casas decimais é 31. Então, na verdade, para os ETFs, o tracking error, ele é menor, né, do que normalmente para os outros tipos de fundos. O outro você não chama de tracking error, né? Porque não tem o que você seguir, né? Você não quer seguir, você quer ultrapassar. No ETF, um pouco é muito importante você seguir. Mas muito? Não, é importante seguir o índice, mas o erro é... Não, parece pequeno. Não, normalmente você consegue replicar bem, né? Você não precisa de 500 ativos para replicar o índice. Às vezes, com uma dezena de ativos, você já consegue. Os gestores são muito capazes para fazer isso. Também tem uma questão de variação do dólar, né? Eles têm que fazer proteções, né, contra... O dólar compra e vende por aí. Espero que você tenha entendido tudo. Não sei se a gente embaralhou ou esclareceu. Se você achou ruim, você põe aqui. Se achou bom, você põe aqui, compartilhe, se inscreva no canal. Sempre dê essa força para nós que estamos tentando fazer um programa humilde, honesto, porém com os melhores esforços. Sim. Uma coisa eu tenho certeza. Ao final de tudo isso, se você agora sabe, tem tatuado na sua mente que existe uma forma de investir em ações de fora do Brasil, sem sair daqui, e que a forma de fazer isso, uma das mais fáceis, é através de ETF, que tem 2 ETFs na bolsa, que um deles é o SPXI11 e o outro IVVB11, pronto, já valeu, tá certo? Você investiu 15 minutos, ouviu um monte de groselha, mas saiu com essa informação que é útil, relevante, não é? Então, bom dia para vocês. Não, tem o giro, eu já esquecendo as notícias que não param de girar no mundo, no Brasil, por que não? Lá nos Estados Unidos, onde estão os ativos objetos dos ETFs, Dona Denúcio girando. O Brasil fechou quase 1.200.000 vagas de trabalho no primeiro semestre deste ano. É o pior resultado para um primeiro semestre desde 1992, quando começou a série histórica do CAGED. Por outro lado, o fechamento de vagas de trabalho ficou abaixo do esperado em junho. A Secretaria de Trabalho do Ministério da Economia disse que o Brasil perdeu apenas 10.900 vagas formais de emprego no mês passado. Algumas projeções apontavam um corte 10 vezes maior nos postos de trabalho. Investidores retiraram 31 bilhões e 200 milhões de dólares de aplicações financeiras no Brasil nos 6 primeiros meses do ano. É a maior saída em 26 anos para o período. Isso inclui ações, fundos de investimentos e títulos de renda fixa. 2/3 do total, no entanto, foram concentrados no pior mês da crise, o mês de março. O secretário de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde disse que o governo já encomendou 100 milhões de unidades da vacina experimental para a Covid-19 da AstraZeneca, desenvolvida na Universidade de Oxford, no Reino Unido. E os organizadores da maior feira de tecnologia do mundo anunciaram que a edição de 2021 do evento será digital. Com isso, eles eliminam o plano original de realizar o evento presencialmente em janeiro do ano que vem, em Las Vegas. Muito bem, e com este giro muito palpitante, já demos aquela pincelada nos temas que foram destaque no dia de ontem. Vamos para o fechamento, né? Sempre bom acompanhar com lupa os seus investimentos e o que aconteceu com a Bolsa de Valores no Brasil, o que aconteceu com o dólar, quais foram os papéis que se destacaram na alta e na baixa, olha só. No mercado financeiro, o principal índice da Bolsa, o Ibovespa, teve queda de 0,35% e terminou perto de 104 mil pontos. Entre os destaques de alta, as ações da Cogna, que subiram 8,04%. Entre as quedas, VEG, BTG Pactual e Cielo. O dólar terminou com queda de 0,01% aos R$ 5,15. Muito bem, abemos piadinha de encerramento? Não, eu não tava preparado. Você tem alguma? Não tem? Não tem. Então vou ter que ir para a internet, né? Vamos descobrir sua fonte agora. A fonte inesgotável. Tem uma piada sobre fonte. Sobre o quê? Fonte, Arial 12.
Que nome se dá a uma ferramenta perdida, Doni? Que nome se dá a uma ferramenta perdida? Essa é boa. Foice. E qual que é a diferença, qual que é o oposto de volátil? Qual que é o contrário de volátil? Volto, miado, sei lá. Volátil, vencátil. Vencátil, muito bem. A gente fez o fechamento? Fez. Já fechou o mercado? Acabou de tudo. ontem? Então, tchau. Não, tchau. É uma loucura. Tchau.